Como vocês sabem, as nossas crianças estiveram reunidas este fim de semana e fizeram um acampa dentro. E nas imagens de vídeo que eu estive a ver agora, reparei que as meninas tiveram atividades de culinária. E vi uns bolinhos com muito bom aspecto, de chocolate. Não sei como é que aquilo se chama, os scones ou coisa do género, não sei o que era aquilo. Cake? Cake pops? Olha, primeira vez que ouço esse termo. Mas aquilo tinha bom aspecto e eu pensei assim, ninguém me arranjou uma coisa daquelas. Não percebi. Bem, e vocês perguntam assim, mas tu vieste pregar ou vieste falar de cake pops? Com a entrada do novo ano, as pessoas fizeram resoluções, certo? E no topo da lista das resoluções que as pessoas fizeram, vem fazer exercícios físicos, perder peso, e agora vocês percebem porque é que eu estava a falar nos cake pops, perder peso, as pessoas depois já se esqueceram, não é? Depois olham para os cake pops, perder peso e ficar em forma. Estas são algumas das resoluções que as pessoas fazem quando o novo ano começa, e foi isto que aconteceu em janeiro, certamente com muitos. Há outras resoluções. Não são apenas estas, mas a maioria das resoluções concentra-se em fazer mudanças, sabem para quê? Para mudar a nossa aparência. Ficamos com uma aparência como nós entendemos. Para mudar a nossa aparência física. As pessoas preocupam-se, por causa disso, com uma alimentação saudável e, portanto, não vão pensar em coque. Que eu já me esqueci. Cake pop. Já não vou pensar em cake pops. Procuram fazer, sabem o quê? Eu vou-vos dizer o que é que as pessoas procuram fazer. Uma desintoxicação do corpo. E sabem para quê? Para eliminar todas as toxinas que estão no corpo. E foi assim que, ultimamente, penso eu, porque eu antigamente nunca ouvia falar disso, surgiu uma palavra no nosso léxico, no nosso vocabulário popular, na nossa sociedade, que é a palavra detox. Sabem que a palavra detox é uma palavra abreviada de uma palavra inglesa. E essa palavra inglesa é detoxification. E detoxification significa, na nossa língua portuguesa, desintoxicação. Portanto, detox é desintoxicar. O termo foi adotado em português para descrever dietas, para descrever tratamentos cujo objetivo é eliminar as toxinas que estão no nosso corpo. E sabem que tem toxinas? Toxina tem a ver com tóxico. Eliminar aquilo que é tóxico no nosso corpo é importante. Eu não vejo nada de errado nisso. Aliás, eu até diria que eu até serei apologista disso. Mas muitas pessoas mesmo, não passam tempo a pensar como podem eliminar as toxinas da alma. E eu estou preocupado com o detox da alma. O detox da alma. Preocupam-se com o detox físico e não se preocupam com o detox espiritual. Uma coisa que nós precisamos desde já de entender é que nós não somos um corpo com uma alma. Porque a maior parte das pessoas pensa que nós somos um corpo com uma alma, quando na realidade nós somos uma alma com um corpo. Isto é muito importante ver a diferença. Sabem que eu desde bem novo sempre ouvi dizer corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito. A frase é esta, corpo, alma e espírito. Mas na Bíblia não é corpo, alma e espírito. Se vocês lerem 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vemos que a ordem é espírito, alma e corpo. O corpo está em último lugar. O espírito está em primeiro lugar. Mas as pessoas inverteram tudo e colocaram o corpo em primeiro lugar e a alma em último lugar.
e o espírito. A parte mais importante de nós não é o corpo. A verdade é que o nosso corpo, para quem não sabe, e a Bíblia diz isso, é apenas uma tenda onde nós próprios, a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira personalidade habita. Sabem uma coisa? Aquilo que vocês estão a ver não é aquilo que eu sou. Não me descompreendo, não estou maluco. Mas aquilo que vocês veem, de facto, não é aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou, vocês não veem. Há alguns que já partiram deste mundo, e eles são o que são, e nós não os vemos. E o corpo deles ficou ali na sepultura, a desfazer-se. Mas eles continuam a existir. A nossa verdadeira personalidade não é aquilo que nós vemos, não é o nosso corpo. E, portanto, vivemos numa tenda. A nossa verdadeira identidade passa pelas nossas emoções, passa pela nossa vontade, passa pela nossa mente. Portanto, nós somos um corpo com uma alma, ou melhor, nós não somos um corpo com uma alma, nós somos uma alma com um corpo. Enquanto que muitas pessoas, como eu estive a dizer no início, se preocupam muito com o exterior, são poucas as que se preocupam com o interior. E apostam muito naquilo que é perecível e que vai ser consumido no pó da terra. Incrível, não é? Como é que apostam tanto nisso? E não apostam naquilo que é imperecível, que é eterno. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso interior. Será que eu estarei a tornar-me naquilo que Deus quer? Uma pergunta que eu deixo no ar para todos pensarem. Estaremos nós a tornar-nos naquilo que Deus quer? Deus não quer Barbies. Deus não quer super-homens. Nem Rambos. Já pensaram no que é que Deus quer? Quais são as mudanças que tu achas que são importantes, que devem acontecer na tua vida? Há uma série de toxinas que nos afetam negativamente espiritualmente. Toxinas que afetam o nosso relacionamento com Deus. Toxinas que afetam o nosso relacionamento com os outros. Com a nossa família, com os nossos irmãos na fé, com os nossos colegas, com os nossos vizinhos. Sabem que da mesma forma que nós podemos ficar doentes fisicamente, contrair o cancro, por exemplo, por nós estarmos a inalar o fumo que os outros fumam. Olha que eu durante vários anos inalei muito fumo que os outros fumavam. Eu estive num gabinete com 2 camaradas meus e ambos eram chaminés autênticas. Na altura não era proibido fumar, como agora é dentro de espaços fechados. E naquele meu gabinete aquilo parecia um crematório. E eu, que não fumava, durante vários anos, com um estive cerca de 8 anos, se não estou em erro, mais coisa, menos coisa, e com o outro estive 7 anos, cerca de 15 anos eu estive a fumar, não fumando. E alguns contraem o cancro por causa dessas toxinas que entram no nosso corpo. Mas espiritualmente falando, alguns de nós podemos estar espiritualmente muito doentes por outro tipo de toxinas. Muitos que estão enfermos, andamos a inalar as toxinas espirituais de uma cultura que é tóxica. Nós estamos numa cultura tóxica e nós andamos a inalar. Muitos de nós não temos cuidado e andamos a inalar a toxicidade desta cultura tóxica que nós vivemos. Isto que eu estou a dizer hoje pretende ajudar-te, e eu espero que Deus te ajude, a identificar as toxinas espirituais, a identificar e a eliminar
as toxinas espirituais que te podem estar a fazer muito mal. Para viveres de uma forma pura num mundo que está contaminado. Eu acho que ainda não ter morrido de cancro, tendo vivido 15 anos a fumar daquela maneira, eu acho que tem sido um milagre. Mas o Senhor lá sabe, Ele está lá vai cuidando do pobre. Eu quero que tu penses nos comportamentos tóxicos. Quero que tu penses nas emoções tóxicas. Quero que tu penses nas influências tóxicas. E nós temos tudo isto à nossa volta. Há muito para falar, e eu poderia falar muito da alma pesada, da alma penada, da alma torturada, da alma seduzida. Mas hoje eu quero falar, sabem de quê? De facto, este tema é muito vasto. Eu quero me concentrar na alma desassossegada. Quero falar-te da alma inquieta, da alma agitada, da alma que padece de descanso, que não tem descanso. Eu quero-te falar dessa toxina que leva as pessoas a serem almas desassossegadas, inquietas, agitadas e sem descanso. O que é a alma desassossegada, agitada, inquieta, sem descanso? Sabem o que é essa alma? Eu vou-vos dizer o que é essa alma para vocês saberem. Porque vocês podem dizer, se calhar é aqui para o meu vizinho do lado, não deve ser para mim. Será que não é? Bem, o que é então uma alma desassossegada, inquieta, agitada e sem descanso? Eu vou-vos simplificar para vocês poderem entender de uma forma mais clara. É a alma que busca e nunca encontra. E muitos andam à procura e não encontram. Procuram e não encontram. Procuram e não encontram. Está interessado em tudo e não está satisfeito com nada. É isto que faz a alma desassossegada, inquieta e sem descanso. É a alma que, ao contrário dos computadores, e para quem vou falar um bocado de linguagem informática, espero que vão ao dicionário ver. Vão à internet e pesquisem. Para utilizar a linguagem da informática, são as pessoas que não conseguem desligar. Sabem que vocês têm que aprender a desligar? Há muita coisa que a gente tem que desligar. E na linguagem informática, o desligar é fazer shutdown. É fazer um reset à máquina. Estás sempre ansioso. Nunca houve tanta ansiedade como nos nossos dias. E não penses que estás de fora. Estás sempre ansioso. Estás sempre preocupado. E mesmo quando tentas relaxar e descansar, quando te deitas à noite na tua cama, a tua mente não para, porque só pensas na lista interminável de coisas que ainda tens para fazer e que ainda não fizeste. E vives neste tormento de falta de descanso real. As nossas muitas ocupações podem levar-nos a pensar que nós somos muito produtivos. E começamos a analisar a nossa vida e, de facto, somos muito produtivos, produzimos muita coisa. E há indivíduos que até ganham prémios de produção. Mas sabem de uma coisa? Essas ocupações, sabem o que são essas ocupações na maior parte dos casos? Sabem? São distrações tóxicas. E eu quero que vocês pensem nisto. Distrações tóxicas que minam a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e até, curiosamente, a nossa vida física. Afetam também o corpo. É minha convicção que a correria em que nós vivemos nos nossos dias, e hoje as pessoas vivem numa correria impressionante. Sabem que eu nasci em África? O tempo lá parece que não acaba. O dia lá nunca chegava ao fim. Tínhamos tempo para tudo. E aqui na Europa não temos tempo para nada. A correria é incrível. Só quem veio de lá e está cá é que sabe a diferença. O tempo é o mesmo. O problema é que nós estamos a viver debaixo de uma toxicidade tão grande que está a dar cabo de nós. E a minha convicção que a correria e a falta de descanso
é uma das maiores ameaças à nossa vida e ao nosso equilíbrio espiritual e emocional. Uma das raízes do problema, dos sintomas da toxicidade, eu digo toxicidade, já nem sei como é que é dizer, mas é toxicidade, acho eu. Um dos problemas é uma das raízes do problema destes sintomas de toxicidade da nossa alma jaz aqui. Sabem o que é que disse aquela célula, que tem sido citada ultimamente? A Corrie ten Boom, aquela holandesa que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e que acolheu e salvou muitos judeus e viu a família ser morta nos campos de concentração e ela escapou. E esta mulher, que partiu há pouco tempo ao Senhor relativamente, eu digo há pouco tempo, porque parece que se calhar já foi há uns anos e já foi de certeza, mas parece que foi ontem. Ela disse: se o diabo não conseguir fazer-te pecar, dar-te-á ocupações, tornar-te-á uma pessoa ocupada. Cuidado com as ocupações. Já vão perceber melhor aquilo que eu quero dizer. E que ela disse. É interessante porque isto é muito importante. Pecado, correria e ocupações produzem o mesmo efeito. Tanto o pecado, como a correria, como as ocupações, o efeito é o mesmo. E sabem qual é o efeito? É cortar a nossa comunhão com Deus. A correria corta a nossa comunhão com Deus. O pecado corta a nossa comunhão com Deus. As ocupações cortam a nossa comunhão com Deus, afetando a nossa relação com Deus e afetando a nossa relação com os outros, porque também deixamos de ter tempo para os outros. É aqui oportuno recordar, e até aqui vocês devem ter pensado assim: o Carlos ainda não abriu a Bíblia. E nós não somos ritualistas, não temos que chegar aqui a abrir a Bíblia e então pronto, já cumpri a missão. A Bíblia pode ser aberta no princípio, no meio, no fim, ou até nem ser aberta e ela estar aberta. Mas em Hebreus 12:1 nós lemos assim. É que é oportuno nesta relação considerar isto. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Sabe o que é que nós lemos aqui? Portanto, deixemos todo o embaraço e o pecado. Notem, não é deixar apenas o pecado, é o embaraço, as ocupações, que não são pecaminosas em si, mas são embaraço, ou podem ser embaraço. Deixemos todo o embaraço, todo, e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabem que os psicólogos, nos nossos dias, chamam a esta doença de que muita gente padece por causa da toxicidade que está a minar a alma. Sabem qual é o nome da doença que os psicólogos dão a esta doença? Chamam-lhe a doença da correria. As pessoas correm de um lado, correm para o outro, não tem tempo para aquilo, corre. É a doença da correria, dizem os psicólogos. Mas eu não lhe chamo isso. Eu prefiro uma linguagem bíblica. É a doença do embaraço. A doença do embaraço. Há muita coisa a embaraçar a vida de muita gente. E isto define-se como uma luta contínua, uma luta incansável, para conseguir fazer cada vez mais coisas, participar cada vez mais em mais eventos, em cada vez menos tempo. Se eu em cada vez menos tempo conseguir fazer mais, isto é uma loucura. Caracteriza-se por uma correria crónica, um sentido de urgência desmedido, que não faz sentido porque não é urgente, e que gera persistente ansiedade, sobrecarga, mesmo quando não há necessidade de estar a correr. As pessoas entraram nesta inércia. E eu estou muito preocupado
com esta toxicidade que está a afetar muita gente. As pessoas com a doença da correria pensam depressa. É impressionante como elas pensam depressa. Falam depressa. E atuam e agem depressa. É tudo a correr. São aquilo a que nós podemos chamar as pessoas multitarefa. Correm contra o tempo e sentem-se frustradas normalmente ao primeiro sinal de atraso na sua tentativa de conseguir que as coisas sejam feitas. Será que está aqui alguém assim hoje? Deixo isso ao vosso critério. Pensem. Padece daquilo que os psicólogos chamam de a doença da pressa, a doença da correria. Eu prefiro chamar-lhe a doença do embaraço, para ser bíblico. Precisamos de eliminar a correria das nossas vidas. Sabem que isto faz-me ecoar na minha alma as palavras de Salomão. E Salomão escreve assim em Eclesiastes capítulo 2, versículos 22 e 23, e cito: porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho? Tanto trabalho, tanta correria. O que é que o homem tem a mais com isso? E da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa. O seu coração não descansa. Até de noite o seu coração não descansa. E diz ele assim, também isto é vaidade. E sabem que ele fala muito da vaidade e aflição do espírito. Isto descreve a forma como muitos de nós, infelizmente, vivemos e nos sentimos. Quantos haverá que não sentem desta maneira? Quantos há que põem de noite a sua cabeça na almofada e não conseguem descansar? Por que será? A mente não desliga. Está na correria, está na inércia. A mente continua, a pessoa deita-se e quer descansar, mas não consegue. Aquela mente não para. Os pensamentos correm constantemente. Fisicamente, até estamos com a família. Eles estão ali ao nosso lado. Mas apesar disso, os pensamentos estão ausentes. E estão numa correria frenética, imparável. Desse modo, és consumido pela enormidade de coisas que tens para fazer. E a enormidade de coisas que tens para fazer, e que tu pensas que tens que fazer, e tens que fazer mais aqui, vives num turbilhão. Sabem que o alcoólico, ou o alcoólatra, o bêbado, para ser mais claro, é viciado em álcool. Mas além do alcoólico existe um outro. A palavra penso que em português não existirá, penso eu, mas eu a portuguesei, do inglês. É o trabalhólico, o viciado em trabalho. E há pessoas que estão viciadas no trabalho. O trabalhólico. Podemos nós dizer, a síndrome do trabalhólico, do viciado em trabalho. Duas perguntas que eu gostava de deixar no ar. Importantes. Primeira, onde é que tu encontras descanso para a tua alma? As pessoas hoje padecem deste problema. Onde é que as pessoas podem encontrar descanso para a sua alma? Se toda esta agitação que eu acabei de descrever cria tanta toxicidade para as nossas almas, onde é que as nossas almas podem encontrar descanso?
A resposta é muito simples. Só podem encontrar descanso em Deus. Ouviram bem? Todos? Vou repetir. As pessoas só podem encontrar descanso em Deus. Sabe o que é que David disse no Salmo 62, versículo 1? Eu vou citar. Disse assim: a minha alma espera, ou, como diz outra versão, descansa. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Eu quero que pensem nisso. Não há nada, nem dinheiro, nem pessoas, nem férias, e as férias estão para começar daqui a pouco tempo. Se pensas que vais encontrar descanso nas férias, desilude-te. Nem dinheiro, nem pessoas. Há muita gente que põe uma esperança não sei como em pessoas. Esqueçam. O nosso descanso e a nossa esperança está em Deus. Nem sonhos, nem estatuto. Eu agora sou o diretor financeiro, não sei de quê. Pensas que é nisso que vais encontrar descanso? Nem drogas. E muitos metem-se nas drogas com este problema. Nada disto pode trazer descanso à tua alma. A tua alma só pode encontrar descanso em Deus. E lemos isto. Sabem que foi o Agostinho de Hipona. Eu sempre gostei muito do Agostinho. Porque o Agostinho, eu sei que há muita toxicidade, mas o Agostinho era uma alma temente a Deus. E era um boémio. Nunca me esqueço daquela mulher, quando ele andava na Ramboia, na vida boémia, uma mulher que passou do outro lado do passeio, e ele seguiu sempre no seu lado do passeio, sem passar cartão a ninguém, e ela virou-se do outro lado do passeio e disse: Agostinho! Ele olhou, e ela: olha que eu ainda sou a mesma. E o Agostinho virou-se e disse: mas eu é que já não sou o mesmo. Ele teve uma grande mãe, e eu dou graças a Deus pelas grandes mães. Aquela mãe, leiam a biografia dele, vale a pena. Leiam as confissões dele. Ele disse isto: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em ti. O nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em ti. Não penses que vais encontrar descanso a não ser em Deus, somente em Deus, dizia o salmista. Às vezes andamos numa azáfama para ter férias e descansar, mas só em Deus as nossas almas encontram descanso, e são muitos aqueles que vêm das férias e dizem: estou mais cansado do que eu estava quando parti. Isto dá para pensar. Nunca esqueças, as nossas almas só encontram descanso em Deus. O Senhor Jesus Cristo tem aquela célebre frase que eu gosto muito, em que ele disse assim, em Mateus 11, 28 e 29, ele disse isto: vinde a mim. Não, ele não disse vinde à igreja, ele não disse vinde aos meus discípulos, ele não disse vinde a esta religião, a uma nova religião, a qualquer religião, ele disse vinde a mim. E hoje, sendo ele quem é, Deus omnipresente, podes hoje também ir a Ele. Agora aí no teu lugar, podes ir a Ele. Ele está-te a dizer a ti, hoje como então, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem está cansado e oprimido só pode encontrar descanso em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi o que lemos lá nos Salmos? Só podemos encontrar descanso somente em Deus? Então, mas ele disse: vinde a mim e encontrarás descanso em mim. Porque Ele é o omnipresente. Ele está aqui, neste momento.
para tu te dirigires a Ele em pensamento, em oração, e dizer: Senhor, salva-me. Sempre a correr de uma parte para a outra, sempre pressionados, sem descanso, mesmo quando colocamos a cabeça na almofada, e Ele diz: vinde a mim, anda a mim, vem a mim. Ainda não percebeste que eu sou a razão de tudo e que em mim tens tudo? Sem mim não encontras nada do que procuras. Comigo tens tudo o que nunca imaginaste. Agora que sabemos onde encontrar descanso, a pergunta é: como é que eu posso encontrar descanso? Sabe o que é que disse o profeta Jeremias no capítulo 6 e versículo 16? Eu cito aquilo que ele disse. Assim diz o Senhor: pondo-vos nos caminhos, e olhai, vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Isto é incrível, mas é factual, ainda hoje. Mas a responsabilidade é tua se fizeres isto também. Então quero-te falar um pouco das veredas antigas. Se andares por elas, Deus garante-te descanso para a tua alma agitada, para a tua alma sem descanso. O primeiro passo nestes caminhos antigos que a Bíblia diz para nós buscarmos e olharmos, os caminhos antigos, onde poderemos encontrar descanso. E estou a falar-vos como encontrar descanso. Já sabemos quem nos pode dar descanso. Agora, como é que eu posso encontrar descanso? Olhando para os caminhos antigos. E sabem qual é o primeiro passo nestes caminhos antigos? É pausar, é ficar quieto, é aquietar. Não mexe, fica quieto. Isto é tremendo para quem está agitado, não é? Para quem não para. Quem está naquela correria, naquela engrenagem, na azáfama da vida, com tanto ruído, com os estudos daqueles que estudam, com o trabalho daqueles que trabalham, com as famílias daqueles que têm família, com os negócios daqueles que têm negócios. É importante arranjar tempo para pausar, parar, respirar fundo, lentamente. Recentrar os nossos pensamentos na presença de Deus. No Salmo 46, 10, lemos assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, o tal que dá descanso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós nunca poderemos saber que Ele é Deus sem nos aquietarmos. Epá, a nossa hora está... Que horas são? Ainda tenho tempo. Ainda tenho tempo. Quer dizer, não tenho muito tempo. Mas deixa-me dizer o seguinte. Ainda há dias, penso que foi aqui aos jovens que eu falei, sobre um crente chamado Richard Wurmbrand. Ele foi torturado por amor a Cristo nas prisões comunistas na Roménia. Ele esteve 14 anos preso. Se não estou em erro. Esteve muitos anos. E só de uma vez, esteve não sei quantas horas, um número interminável de horas, deitado numa cama de pregos a ser torturado. Ele estava preso por ser crente em Cristo. Mas lá na prisão, estavam incomunicáveis uns com os outros, em células individuais. Havia um outro que era vizinho dele, numa célula ao lado, que estava preso por ser comunista, de outra ideologia diferente daquela ideologia comunista.
era ateu. E este crente, eles comunicavam-se uns com os outros lá nas celas através de toques. Tinham um código. E este crente evangelizou por estes toques. Falou-lhe de Cristo, falou-lhe de Deus. E ele era ateu. E não acreditava em nada daquilo. E este crente virou-se e disse-lhe assim: olha, eu vivia numa terra pequena, em que o comboio passava lá. Quando o comboio vinha longe, à noite, ainda vinha longe, nós ouvíamos. E lá vinha o comboio. Mas durante o dia, com o bulício da vida, com a agitação, com a pressa, ninguém ouvia o comboio. Passava como passava de noite, mas ninguém ouvia o comboio a apitar, porque o som do comboio era abafado pelos ruídos da vida. E ele virou-se para ele e disse assim: olha, sabes uma coisa? Enquanto tu andaste lá fora, livre, tu não ouvias a voz de Deus a chamar-te. Mas agora que foste atirado para esta cela, aqui, na solitária, essa voz vai-se fazer ouvir como tu nunca ouviste antes. Vai-se ouvir. E Deus está-te a falar e tu não ouves. Até aqui tu não ouviste por causa do bulício da vida, mas agora vais ouvir. Passado um tempo, este preso comunista foi enviado para outra prisão noutra terra. Ele nunca mais o viu. Um dia, um outro preso chegou ao pé deste crente e disse assim: olha, eu estive com fulano tal, que era o tal que não acreditava em Deus, naquela tal prisão. Ele já morreu. Mas antes dele morrer, ele disse-me: se tu encontrares fulano, diz-lhe, tu tens razão. Nós não podemos saber quem Deus é até nos aquietarmos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Já agora faço aqui um apelo àqueles que andam para aí no bulício da vida e que não ouvem Deus a chamá-lo. Epá, eu ainda há dias, não posso entrar em pormenores naturalmente, mas foi este fim de semana. Depois do pedindo luz que foi para o ar, quem é que criou Deus? Se foi o homem que criou Deus? Que não foi, não é? Deus é que criou o homem. E houve alguém que já me tinha... Aliás, este pedido de luz aconteceu como resultado de uma primeira conversa desse alguém que me contactou. E eu disse-lhe: este pedido de luz não tem nada a ver com... Quer dizer, tem a ver porque eu na altura disse mesmo à pessoa que aquilo ia dar um bom pedido de luz. Mas a pessoa andou... Não posso entrar em detalhes. É uma pessoa que eu considero, mas tenho que preservar a imagem dela, naturalmente. Mas os argumentos apresentados, eu tenho pena de pessoas altamente inteligentes que nesta matéria revelam ser altamente ignorantes. E o próximo pedido de luz tem a ver também com a conversa que a gente teve, se Deus quiser. E que tem a ver com o facto de que se eu tivesse nascido na Arábia Saudita eu não tinha a fé que tenho. Será? Aqui na Europa, isto nunca foi tão incrédulo como está hoje. Na Arábia Saudita existem crentes. Se eu estivesse na Arábia Saudita, a maior parte dos crentes hoje em dia estão na China, em países orientais, em África, na América do Sul, menos na Europa. Curiosamente, não é? Se eu estivesse lá, tinha sido crente sequer mais depressa do que fui. E foi aqui na Europa que eu me converti.
As pessoas não as medem. Mas estava eu a dizer, eu depois respondi e disse, olha, existe aquela ideia de que os antepassados, os antigos, tinham medo do raio, tinham medo da trovoada e por isso criaram Deus. É o argumento deles, vocês ouviram o pedido de luz, eu falei nisso. Mas é assim, eu estou no século XXI e não tenho medo da trovoada nem dos raios. E sei qual é a explicação deles. E creio em Deus. E depois falei de um homem chamado Francis. Agora está-me a fugir o nome dele. Collins, obrigado. Falei-lhe de um cientista. O que dirigiu o projeto do genoma humano. Que é qualquer coisa. E eu disse a ele, olha, este indivíduo não é nenhum troglodita. Não é um indivíduo das cavernas. É o indivíduo da mais alta ciência moderna. É preciso ouvir o que ele diz. E mandei um pequeno vídeo do testemunho do Francis Collins. Um pequeno, 8 minutos. Pequeno. Quem quiser que pense. As pessoas não param para pensar. Não ficam quietas, estão muito agitadas e não ouvem Deus a falar. Sabe o que é que Deus disse? Deus disse assim, para aí, para. Aquieta-te. Um dia Deus disse a Moisés, fiquei quietos. E vê a libertação do Senhor. Sabe porque é que muitos de nós não vemos? Porque nós estamos quietos. Mas não vemos, passa-nos ao lado. E eu não sei como é que vos hei de falar, sabem? Sabem que hoje em dia existem muitas crianças, sei que nós, já sempre existiram, não é? Mas hoje, mais do que nunca, há as crianças que são muito irrequietas. Chamam-lhes crianças hiperativas. Não param! Vocês conhecem algumas delas, não conhecem? Crianças hiperativas que não param. O que é que nós fazemos com elas? Mandamos-las sentar e dizemos, fica quieto. Não é? Não mandamos ficar quietos. Estão a ver este hiperativo espiritual que não para? Fica quieto. Parece uma criança hiperativa. Temos de fazer o mesmo connosco, com as nossas almas. Fala a tua alma. Oh, alma, diz o salmista às vezes fala a alma. Não estava maluco. Dizem que ele está a falar sozinho. Ouve, oh, minha alma. Fica quieta, aquieta-te. No Salmo 133, o David disse isto. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Eu fiz calar a minha alma. Cala-te, alma, cala-te. E sosseguei. Qual criança desmamada para com a sua mãe? Estão a ver a criança desmamada, já deixou de mamar? É assim, está traquinas, não é? Requieta, não para. Tal criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. E eu, de certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Quem o fez? Quem é que... Lembra-se de eu ter perguntado como é que a gente... Sabemos quem faz? Como é que se consegue a tal paz? E a pergunta é, quem é que fez sossegar a alma de David? E a pergunta que eu faço para mim é, foi Deus que fez isso por mim? Alguém fez isso por mim? Não. Ninguém vai fazer isso por ti. Ninguém vai decidir isso por ti. A escolha é tua. Eu fiz a escolha de parar e ficar quieto. Claro que é Deus que depois opera. Mas eu tenho que fazer uma escolha. Eu tenho que parar, tenho que ficar quieto. Olha, eu tinha mais para falar. Mas acho que devo parar. Tenho que ficar quieto. Para deixar que Deus possa falar
É esta a minha oração. Que assim seja.